Olá, todo mundo, colegas, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui, poder anunciar mais um evento da série Gestão de Conhecimento FNQ 2023. Hoje nós vamos ter um tema muito interessante, um tema para ser entendido, por isso que nós chamamos aqui o Celso Scaranello, presidente da Remesp, que vai nos falar um pouco sobre a metrologia e sua importância para a competitividade das empresas. Tanto que a gente fala aqui que é a gestão na medida certa, onde é uma alusão da medida à metrologia. Então, Celso, muito obrigado por ter aceito esse convite e tenho certeza que isso vai ser um bate-papo muito interessante. Falar um pouco da FNQ, para quem não a conhece, ela foi fundada há 30 anos atrás, um pouco mais, por 40 empresas, né, que se uniram para fazer frente ou se preparar na época anunciada, abertura de mercado pelo COL. Então, foram criadas uma série de ferramentas, capacitações, um prêmio famoso, o Prêmio Nacional da Qualidade, e nós estamos seguindo assim até 2005, quando nós alteramos o nosso foco para a gestão, que também tem a ver com a qualidade, mas é mais amplo que a qualidade. Então, a partir de 2005, nós estamos desenvolvendo sempre novos modelos de gestão, e o atual modelo, que chama Modelo de Excelência de Gestão, está na sua 21ª edição, né? Então, é um modelo reconhecido, a gente já aplicou em várias empresas, área científica, em governo, área pública. Então, ele trabalha, como vocês viram aí no início, com 8 fundamentos. Eu não vou passar pelos fundamentos, mas a gente trabalha com diagnóstico, depois mentoria. Então, é um trabalho bastante interessante que ajuda muito as empresas. Então, fora esse diagnóstico, nós temos capacitações, nós geramos publicações, temos melhores práticas e eventos. Hoje é um evento, uma melhor prática para a gente disseminar. Dia 30 de março nós vamos ter um evento muito importante, que é da nossa entrega, do nosso Prêmio Melhores em Gestão, também um evento sobre competitividade, inovação e gestão, onde todos já estão convidados, e a Patrícia depois vai aí no chat, né, Patrícia, compartilhar o link aí do nosso evento. Queria agradecer agora os patrocinadores, né, o Bradesco, né, o apoio educacional da FEComércio, do Rio Grande do Sul, o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, da UBQ de Minas, do Movimento Catarinense pela Excelência. Então, muito obrigado a todos que nos apoiam, patrocinam. Falar um pouco de mim, meu nome é Ronald Dausch, eu sou conhecido como Dausch, sou engenheiro elétrico de formação pela USP Poli e atuei em várias empresas, né, de alguns ramos diferentes. Uma delas foi a Siemens, onde trabalhei mais de 30 anos na área de fabricação, processos, serviço e, por último, inovação e gestão de processos. Eu estou desde 2019 na FNQ, coordenando uma equipe fantástica que vem trabalhando aí nesses modelos, no diagnóstico e assim por diante. Então, novamente, obrigado por tê-los todos conosco. E vou começar aqui numa tarefa, um desafio muito difícil, né, Celso? É apresentar você, né? Eu tive que fazer um exercício enorme aí de reduzir o teu histórico. Peço desculpas se uma ou outra coisa foi esquecida aí, você pode complementar, mas acho que é importante saber com quem nós estamos falando em linhas macro, né? O Celso ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brás Cubas e em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de São Bernardo do Campo. Ele possui especialização em gestão da inovação e gestão de laboratórios metrológicos, experiência em engenharia mecânica, processo de produção, automação industrial, gestão da manutenção, projetos de instalações industriais, capacitação profissional, metrologia industrial, normalização, avaliação da conformidade e gestão de projetos de inovação tecnológica. Ele é especialista em educação profissional, com dedicação de mais de 39 anos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e nos últimos 25 anos vem se dedicando, então, aos projetos de tecnologia industrial básica, que nós chamamos de TIB, em especial na implantação de laboratórios metrológicos, né, com vista ao escopo de acreditação junto à Inmetro, que ele vai nos explicar um pouquinho, e reconhecimento da competência, né, de competência junto à Remesp, que ele hoje preside. Então, também vai falar um pouco sobre isso. Ele é consultor em processo de certificação de produtos e de pessoas,
apoiando iniciativas das entidades empresariais. Teve participação em várias associações de classe, a Abraman, a Bend, Sobracom, é ex-membro do Conselho Deliberativo da ABNT, presidente executivo da REMESP, que nem eu já coloquei, que é a Rede Metrológica do Estado de São Paulo. E atual vice-presidente do Conselho de Acreditação da CGCRE em Metro e membro representante das redes metrológicas estaduais no Comitê de Governança da transição do modelo regulatório do Inmetro. Pode parecer bastante, né, Celso, mas eu tive que fazer cortes aí, senão nós íamos avançar no nosso tempo aí de entrevista, e eu acho que podemos começar agora, né, Celso, nosso super bate-papo aí, fico muito animado, e novamente quero deixar a palavra inicial para você, te agradecendo aí por ter aceito aí. Exatamente, Dalcha. É uma alegria poder estar com você. Eu aproveito em seu nome cumprimentar e agradecer o convite da Fundação Nacional da Qualidade, né? Onde eu estou tendo o prazer de retomar essa aproximação que eu tive a oportunidade de fazer lá nos anos 90, quando a gente foi avaliador de um dos programas, né, naquela oportunidade, avaliávamos empresas dentro do Prêmio Nacional da Qualidade. Então, eu aprendi a admirar o trabalho de vocês, né, e agora, sabendo que você está à frente, isso me deixa muito feliz e quero continuar, né, fazendo trabalhos em conjunto, porque nosso sistema de metrologia ele tem muito a ver com qualidade, né, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, trazendo algumas informações, e eu prometo que eu não vou falar lá da metrologia nos tempos do faraó. Eu vou falar de uma metrologia um pouquinho mais atual, né? E da importância desse contexto metrológico, vamos dizer, para as organizações, para o dia a dia das pessoas. Então, Dalcha, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, e espero poder contribuir aí com os colegas que estão nos assistindo, né? E ver de que forma a gente pode trazer alguma informação nova, algum detalhamento, vamos dizer, do que vem acontecendo no mundo da metrologia e dentro da infraestrutura da qualidade. Não, Celso, super obrigado. Eu desliguei temporariamente a câmera, que eu estou com um problema com a câmera, já vou estar resolvendo. Também escreveram aqui que o meu fundo está escuro e o som não está muito bom. Então, eu vou, enquanto o Celso vai respondendo, sem deixar de prestar atenção, Celso, fica tranquilo, eu vou tentar resolver um a um esses tópicos aqui, mas vamos começar, mas eu admito que eu estou um pouco decepcionado, Celso, você falou que não ia falar nada da época dos faraós, mas eu pensei que você ia contar um pouco como é que conseguiam fazer aquelas pedras enormes, né, das pirâmides caberem uma do lado da outra quase que milimetricamente, mas você não vai nos falar sobre isso, tudo bem, o que eu posso fazer? Você sabe que nós temos até um trabalho pronto, né? Quem sabe um outro dia a gente vem para falar só da metrologia que acontecia antes do Império no Brasil. E aí a gente pode falar de algumas coisas que eu aprendi, né? Eu confesso que eu vou ter que recorrer a alguns colegas, né? Ao Google. Mais do que eu, para preparar uma apresentação para os colegas da FNQ. Mas hoje nós vamos tratar da metrologia no pós-império, ou melhor, no início do império, quando o nosso imperador, Dom Pedro II, promulgou uma lei que instituiu o sistema decimal no Brasil. E aí é que a coisa começou a funcionar do jeito que a gente vê até hoje nas questões metrológicas. Não, legal. Então, nessa linha aí, nos explica um pouco, né, o que significa, o que é o conceito da metrologia em si. Acho que é importante todo mundo se localizar aí. E já aproveito também uma pergunta, assim, como leigo, eu olharia, metrologia tem a palavra metro, né? Então, minha pergunta é se a metrologia sempre está ligada tipo, à medição, né, da unidade de metro, ou, como a gente sabe, tem outras grandezas e quais que são englobadas também com essa ciência, vamos dizer assim, com esse conceito de prática.
Se nós observarmos o vocabulário internacional de metrologia, vocês vão perceber que a metrologia é a ciência das medições. Metro é medição. Ele não é o metro do metro que a gente está acostumado a utilizar para medição linear. Ele o metro significa medição. E a logia é um estudo, né? Isso vale para todas as ciências. Então, o significado de metrologia é a ciência das medições. E aí você encontra o metro, você encontra a temperatura, né? A medida de temperatura, e vai por aí afora. O sistema que hoje nós adotamos no brasileiro, o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção do Metro, né? E a partir daí, a gente começou a adotar, e fomos um dos primeiros, ficou estabelecido que no Brasil nós adotaríamos o sistema métrico. E assim a coisa foi evoluindo até os dias de hoje. Então, em 1875, o Brasil participou da Convenção do Metro, foi um dos primeiros signatários, e o metro passou a ter uma importância fundamental em todos os processos, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, na segurança, nos processos industriais. E hoje ele é o que nós chamamos um dos pilares importantes da infraestrutura da qualidade. Você vê que nós estamos conectados pela metrologia, pela normalização e pela avaliação da conformidade dentro do que nós chamamos de infraestrutura da qualidade. O mundo todo está se organizando para que haja um movimento sinérgico, vamos dizer, para que a gente possa contribuir para a qualidade dos produtos, possa contribuir, vamos dizer, para as boas relações comerciais, onde a interface está entre consumidor, produtor e as instituições que coordenam, vamos dizer, essas tecnologias de infraestrutura, como metrologia, normalização, avaliação da conformidade e também a vigilância de mercado, que está sendo incorporada agora, porque é importante, ela é que vai determinar se as coisas estão ocorrendo de acordo na relação entre pessoas e produtores. Eu queria salientar que é importante a gente falar, existe uma mensagem de um físico famoso, que para nós meteorologistas isso já é conhecido, né? Que é o Lord Kelvin, que falava assim da importância da metrologia no seguinte sentido: toda vez que eu for comentar algum assunto ou tratar de algum assunto, se eu conseguir traduzir esse tema em números, eu já conheço alguma coisa sobre esse assunto. Mas se eu não traduzir isso em números, eu preciso começar a estudar bastante para poder falar sobre esse assunto. Daí a importância da metrologia dentro desse contexto. Não, legal. Deixa eu voltar a uma frase que você colocou. Se eu entendi certo, não sei que ano o Brasil adotou o sistema métrico, né? Existem outros países que adotam outros sistemas ou existe essa opção hoje em dia diferenciada? Não sei. Teoricamente, o mundo todo adota o sistema métrico, mas nós tivemos um problema lá no passado que foi até, em alguns momentos, foi chamado do roubo do meridiano, né? Onde eu não sei se isso é fake ou se é real, mas a França tentou convencer a Inglaterra a participar do sistema métrico. E eles disseram o seguinte: olha, nós participamos sim, mas vocês precisam colocar a 0 hora em Greenwich, porque até então a 0 hora estava lá na França, né? E foi chamado do roubo do meridiano porque a Inglaterra não adotou o sistema métrico, e até hoje se fala em polegadas, se fala em outras grandezas dentro do sistema inglês, né? E o meridiano foi para Greenwich. Isso é uma história que a gente contava lá para os nossos alunos,
no tempo de Senai. Eu sempre falo que eu eu quando comecei a trabalhar, eu já cheguei no meu primeiro emprego com um paquímetro na mão, para fazer medições. E a metrologia, desde então, faz parte da minha vida. Não que eu seja o melhor metrologista, mas eu sempre que eu posso, eu estou estudando sobre metrologia para poder levar esse conhecimento, né? Você sabe que depois de uma certa idade, Dosh, a gente conta causos, né? A gente não é mais professor, a gente traz as histórias do que As aconteceu no passado, experiências, né? a Deixa eu experiência. perguntar uma coisa para você. Você falou agora da importância, não tem nem dúvida, eu já achava que era importante, fiquei mais convencido do que nunca, mas agora em termos de abrangência, assim, né? Quais são os setores assim da economia, ou que tipo de serviços, atividades são as mais necessitadas em metrologia? Olha, eu até não gostaria de arriscar uma. Nós, enquanto rede metrológica, a gente procura abordar os vários setores da economia. Eu posso citar alguns deles: o setor da saúde, o setor do comércio, não é? A indústria, principalmente, a indústria que fabrica instrumentos de medição. Esse é um setor muito importante. E o dia a dia das pessoas, né? A metrologia está presente no dia a dia das pessoas. Às vezes brinco, você não pode confundir a palavra metrologia com meteorologia, porque, embora meteorologia também tenha uma abordagem meteorológica importante, ela depende de instrumentos para poder fazer as previsões. Mas nós já tivemos casos de pessoas, isso é comum, né, a gente encontrar, pessoas que falam: o que é, você trabalha com meteorologia? Não, nós vamos ter que conversar bastante, porque você precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa matéria, né? Esse é Você falou agora há pouco o sobre, norte. antes, né, sobre a relação com qualidade e agora a área industrial. Talvez você pudesse falar um pouco, né, da metrologia, né, como é que ela contribui, né, no desenvolvimento e melhoria dos processos industriais. Acho que é um foco bem claro, né? É muito importante essa questão, o Dalsha, porque até hoje, a gente percebe que, tanto no comércio como na indústria, o pessoal não tem uma boa percepção do que é metrologia e da importância da metrologia nos processos. Então, no caso dos processos, né, eu sempre digo para as pessoas que estão mais próximas, né, que a metrologia ela representa de 10% a 15% dos custos de produção. E se você pegar uma pesquisa lá no BIPM, você vai perceber que 4% a 6% do PIB mundial são aplicados em processos metrológicos. Então, é muito importante a metrologia nesses processos. E de vez em quando, a gente realiza alguns eventos e a gente traz pessoas, principalmente o pessoal do Inmetro, para falar da importância, vamos dizer, da metrologia nos processos como ferramenta de tomada de decisão, para que você possa reduzir custos, para que você possa trazer maior competitividade dos produtos no mercado interno e no mercado externo. Eu sempre digo que, para uma indústria ter produtos competitivos, eu preciso começar a trabalhar os critérios, vamos dizer, de seleção de materiais, de avaliação de processos, lá na sua origem, conhecendo bem normalização, conhecendo bem a parte de regulamentação, né? Que quando eu parto, vamos dizer, para questões que eu chamo de questões obrigatórias, compulsórias, eu preciso ter regulamentos que sejam muito bem elaborados, e, aliás, o nosso Inmetro está passando agora por uma grande transformação e está implantando um novo modelo regulatório, exatamente para facilitar a vida das empresas,
das empresas comerciais e empresas Então, industriais. nessa linha comercial, onde é que, né, no comércio, vamos dizer assim, onde é que a metrologia tem um papel importante? Eu diria que é quase que imperceptível para a grande maioria das pessoas, mas se você pensar que você faz um almoço, né? Principalmente com a retomada dos trabalhos, a gente está almoçando fora novamente, mas nada impede de que você vá com a sua família também. E é muito comum hoje você encontrar um restaurante por quilo. Uhum. Então, a metrologia está ali presente na medição, vamos dizer, da quantidade de alimento que você vai colocar para o seu consumo. Eu posso dar o exemplo também dos supermercados. Se você levar em conta, vamos dizer, quando você passa ali no caixa do supermercado, ele sempre vai ter uma balança ali. E esse é, inclusive, um dos papéis da metrologia legal, de orientar esse pessoal para fazer uma boa gestão desses processos metrológicos que estão dentro dos supermercados, né? Uhum. Mas no nosso tempo, Dalcha, né? No meu, pelo menos, você é bem mais jovem, a gente fazia as nossas calças, nós não, nós íamos no alfaiate e a gente ia lá na loja de tecidos, né? Escolhi o Aquele tecido. metro que você via o rapaz medindo o tecido ali para fazer o seu terno, para fazer a sua calça, ou sua camisa, ele é um metro que tem um processo de verificação pelos IPs. Então, Uhum. aquele metro precisa ser verificado sempre para que haja uma confiança no processo de comercialização daqueles produtos. E aí você pode ir para outras áreas importantes, né? Onde a metrologia, no setor do comércio, você pode pensar, por exemplo, na metrologia na tarifação da água de consumo, Uhum. da sua residência ou da sua indústria. Uhum. Você pode pensar na energia elétrica, né? E hoje as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas com o uso das tecnologias digitais. Uhum. Hoje, você não basta ser um metrologista de medição com aquele instrumento que a gente Mecânica, né? fazia. Hoje você pode fazer isso remotamente em algumas Uhum. situações. E Uhum. para isso você precisa ter o conhecimento, vamos dizer, das tecnologias, não só de medição, mas as tecnologias para você trabalhar esses processos e que eles sejam confiáveis e que não haja nenhum tipo de problema de fraude, coisas que a gente vai, talvez, falar mais adiante. Você uma hora resvalou, que também é, vamos dizer assim, aplicável à área da saúde. O que você quer dizer? Saúde, a gente, corpo, hospitais e clínicas. O que você quer dizer com saúde? Esse também eu uso uma Uma colocação que analogia. todo evento, nós temos um evento chamado Metro Saúde, é um seminário, um simpósio de metrologia aplicada aos processos da saúde, aos equipamentos utilizados na saúde. Isso teve vamos dizer, uma repercussão muito grande na época da pandemia, quando se falava nos respiradores pulmonares, nos esfigmomanômetros, né? Então, eu sempre digo, principalmente quando a gente abre um evento desse tipo, gente, a metrologia na área da saúde, ela começa quando você nasce. Você, quando a mãe tem o seu filho, que o obstetra está ali pegando, a primeira coisa que ele faz, né, é primeiro esperar aquele chorinho bonito, né, que a gente ouve, tão gostoso, mas é muito importante que esse médico faça a pesagem dessa criança. Então, a primeira oportunidade de participar de um processo metrológico que as pessoas têm é deitar naquela balança que nós chamamos de balança neonatal, e que Hum. faz parte da metrologia legal. Aquela balança, ela precisa passar sistematicamente por processos de verificação para ver
se aqueles bebês estão com o seu peso certinho, que ele vai para o registro, ele vai ali para os primeiros documentos que são colocados. Mas dentro da área da saúde, eu já falei dos ventiladores pulmonares, mas nós temos um instrumento que é muito importante nesse processo, que é o esfígmo, que é o medidor de pressão. Você precisa ter a certeza que aquele aparelho está fazendo a medição correta. E eu consigo isso por meio das sucessivas verificações. Cada aparelhinho daquele, ele precisa sair da fábrica já calibrado. Isso faz parte do sistema do controle metrológico legal. Tanto é que esse instrumento é tão importante, os instrumentos da saúde, de uma forma geral, são importantes, que nós estamos criando um comitê para trabalhar com os empresários do setor, para que a gente possa apoiar as iniciativas do Inmetro e ver como que a gente pode contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos e promover, vamos dizer, nos processos, principalmente de verificação, a vigilância de mercado, de uma forma bem célere, de uma forma bem rápida, porque a gente está sempre correndo risco. Se um aparelho desse não tiver uma boa verificação, né? Se o médico utilizar e medir para mais ou para menos, eu posso tomar mais remédio ou não tomar, e isso me promover algum infarto aí, quem sabe, né? Deus queira que isso nunca aconteça. Mas Tem um participante aqui. Pode falar. A metrologia na saúde, a gente ficaria aqui esse período todo só falando disso. Uhum. E com o advento das IoT, da internet das coisas e da digitalização, isso não tem mais fim. Nós temos muita coisa para fazer e apoiar os hospitais, apoiar as instituições de saúde. Então, eu só estava querendo dizer que tem um colega nosso aqui. Mas um ponto importante que nós não comentamos aqui: as análises clínicas. Os laboratórios que realizam análises clínicas hoje têm no seu trabalho uma equipe fantástica para fazer o que nós chamamos de engenharia clínica. E ali eles trabalham muito com normalização e com metrologia para que esses processos sejam cada vez mais confiáveis. Tá bom. Você consegue me ouvir, Celso? Estou te ouvindo. Tem um colega nosso aqui, só para complementando a tua explicação, o Basílio Dagnino realmente colocou o que você falou com a preocupação dos medidores de pressão, medidor novo, né, que muitas vezes apresenta erro e tem pessoas que tomam mais ou menos remédio para hipertensão em cima de... Mas a pergunta final dele, acho que você já respondeu com esse evento. Existe um programa de conscientização da importância da metrologia na área da saúde? Esse próprio evento que você falou é isso, né? Nós fazemos um trabalho para isso, né? Mas as organizações, de uma forma geral, elas contribuem para isso, né? Os hospitais, eles têm programas. Hoje, a maioria dos hospitais, eles possuem equipes de engenharia clínica, né? Antigamente, você falava com um médico, ele falava assim, o seu esfígmo, o seu medidor de pressão, ele já foi calibrado, já foi verificado? Não, eu comprei esse aparelho na Alemanha, ele já tem toda a qualidade necessária para fazer as medições. Isso demonstra a falta de conhecimento sobre rastreabilidade, sobre confiança nas medições. Isso é feito. Hoje eu diria que nós melhoramos bastante a questão da confiança nas medições, seja nos processos onde se usa os equipamentos, né? Seja na questão das análises clínicas. Antigamente, a variação que você obtinha numa análise de sangue, por exemplo, de colesterol, você tinha um erro que chegava a 20%. Hoje nós estamos aí na casa dos 2% o erro. Então, você percebe que melhorou bastante a tecnologia, as técnicas instrumentais, tudo isso é metrologia, e isso melhorou bastante.
graças a Deus. Eu não estou te Mudando agora ouvindo. um pouco de assunto, o tema da segurança, né? Eu queria saber um pouco de que forma, né, a metrologia pode atuar no critério, né, nos aspectos de segurança. Vou pensar aqui, panela de pressão que está aqui em casa, né? Toda vez que a gente cozinha aqui em casa, eu fico, puxa, o que me leva essa panela a não explodir, a não ter, né, ou não vazar? Então, imagino que seja não sei se é ou automaticamente, se você testa nas fábricas, já é garantido. Mas como é que ou equipamentos elétricos em casa, né? Você tem na tomada, etc. É uma preocupação grande, né? De pegar fogo ou matar alguém com a panela, né? A panela Só de dois pressão exemplos. é, inclusive, está dentro de uma categoria que nós chamamos de panelas metálicas, né? E que faz parte da compulsoriedade, vamos dizer, naquilo que a gente chama de avaliação da conformidade. Ela é o indivíduo que participa com esse produto no mercado, ele precisa fazer os testes, vamos dizer, de funcionamento, os testes de espessura mínima de alumínio, né? Aliás, nós temos até notícias de uma empresa que falou em determinado momento, acho que quem deu esse depoimento foi até o colega do Inmetro, que era presidente. Ele falava assim: olha, se eu soubesse que, vamos dizer, a avaliação da conformidade me trouxesse elementos importantes para a tomada de decisão dos meus processos, eu teria feito isso antes. Por quê? Porque ele descobriu que o cara que fornecia o alumínio para ele fazer a panela, ele dizia que fornecia com 3 milímetros e a panela chegava, numa medição depois, a ter 2,5 ou 2 milímetros. Isso é um risco muito grande, né, de resistência à pressão imposta num processo de cozimento. Agora, é importante também que as pessoas, no caso, a dona de casa, ou aqueles que gostam de cozinhar, conheçam também os cuidados que você deve ter, limpeza de válvulas, troca de válvula, tudo isso faz parte. Mas esse componente chamado panela de pressão, ele é um componente que faz parte do controle metrológico e de avaliação da conformidade, para a gente ter certeza que ele é seguro e que dentro daquele mapa da infraestrutura da qualidade, vamos dizer, a vigilância de mercado tem que estar sempre, vamos dizer, sendo trabalhada nesse sentido, para que haja confiança, haja segurança para as pessoas que usam. Eu queria falar um pouquinho também, nós falamos de panela de pressão, mas nós temos os brinquedos. Interessante, brinquedo, né? Puxa, nem pensei. E os artefatos, os artigos para bebês, como mamadeira, chupeta. E vem de todo lugar que você imagina, né? Não é só fabricado no Brasil. Esses brinquedos, eles têm aqueles probleminhas, né? Porque quem lida com o brinquedo, a criança, ele não tem conhecimento de segurança. Cuidado, né? Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças, conferindo essa questão desses aspectos importantes que são normalizados e que são motivos também de avaliação da conformidade compulsória. Esse é obrigatório fazer os testes nessas coisas todas. Aí tem extintores de incêndio, tem os aparelhos eletrodomésticos, tem uma série de questões que a gente poderia citar aqui, e eu acho que os colegas que estão assistindo esse nosso bate-papo, eles devem saber, devem conhecer. Existem associações como a Brinc, né, que acabou de entrar aí uma manifestação, faz um trabalho excepcional nesse sentido. Nós temos os colegas da ABRAC, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, onde nós trabalhamos em conjunto em prol dessas coisas todas. Então, o importante de tudo isso é você disseminar, vamos dizer, esse conhecimento não só para as indústrias, mas para o consumidor,
para que ele possa avaliar isso, estudando melhor os processos, né? Fazendo boas compras, porque muitas vezes o pessoal acaba colocando selo do Inmetro em coisas que não passou por uma avaliação. Uhum. Então, é propaganda enganosa. É difícil da gente falar isso, mas nós já tivemos notícias, vamos dizer, em alguns grandes centros de comercialização de produtos, em especial brinquedos, onde o cara fala assim, você quer comprar, quer vender esses brinquedos aqui, porque é tudo feito de forma, em quantidade, né? Em volume. Se você quiser vender, você quer com selo do Inmetro ou sem selo do Inmetro? O cara Custa diferente. Isso faz parte de um trabalho que nós precisamos fazer ainda, né? Não vai ser fácil, onde a gente fala muito nessa questão da vigilância de mercado. A gente precisa fazer análise do impacto regulatório. Às vezes a gente insiste em processos regulatórios que é muito mais burocracia. Mas tem outros que a gente precisa fazer uma vigilância e sair para o mercado para poder fiscalizar e tomar decisões mais rigorosas em relação a isso. É isso que propõe essa infraestrutura da qualidade. Legal. Você poderia falar agora um pouco da Remesp, né? Nem te perguntei antes, peço desculpa se você, né, lidera a Remesp. A Remesp... O que faz a Remesp? Qual que é o objetivo? Quais são as ações dela? Acho que é legal você falar um pouco. Sabe que eu fui um dos precursores, vamos dizer, da Remesp. Dentro do Senai, eu já vinha trabalhando com os processos de gestão da metrologia e dos laboratórios de calibração da instituição. O Senai, ainda hoje, é o que possui o maior número de escopo de ensaios e de calibração acreditado dentro da SEGEC. Uhum. E eu era uma das pessoas que trabalhava para isso, né? Então, o trabalho da Remesp ele surge lá em 1998 com a participação de laboratórios, de empresários do ramo de serviços laboratoriais e também na área de fabricação de instrumentos de medição, de equipamentos e instrumentos de medição, além das associações de classe, também dos institutos de peso e medidas. E aí resolvemos criar a Remesp. Na verdade, em São Paulo, nós criamos duas redes metrológicas ao mesmo tempo. Uma que era liderada pelo Pedro Busato, que era da ABIMAC, onde surgiu a Remesp, e o outro foi na Fiesp. Quem era a liderança era o Dr. Osiris Silva, conhecido de todos aqui como o grande mentor da Embraer, né? Uma pessoa fantástica até hoje. Às vezes eu encontro com ele, porque ele também ajudou a construir a Remesp. E aí, juntos, num determinado momento, resolvemos unificar as duas associações, com o propósito de levar o conhecimento da metrologia para a indústria, para a sociedade como um todo, para o comércio, valorizando o trabalho, vamos dizer, dos laboratórios de calibração e ensaios, né? Esse era, talvez, o grande mote daquele trabalho, que nós não tínhamos laboratórios acreditados, nós precisaríamos fomentar essa acreditação junto ao Inmetro. Como eu já tinha participado da criação da Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios e da Rede Brasileira de Calibração, eu tinha alguns elementos a mais. Aí, inclusive, fizemos um projeto nacional que deu origem a pelo menos 16 redes metrológicas. Lamentavelmente, com o passar dos anos, algumas foram fechando, né? Porque precisa ter uma participação efetiva das pessoas e das organizações locais, como Federação das Indústrias, Federação do Comércio. É muito importante para que as redes locais possam operar. Tem que ter apoio financeiro, tem que ter apoio, vamos dizer, de conhecimento por parte dos empresários.
Então, a Remesp surge aí. E hoje nós somos responsáveis por treinamentos, né? Mais ou menos como funciona com a fundação. Por treinamentos, por organização de eventos, nós temos pelo menos 4, 5 eventos por ano, né? Todos eles focados nas questões da metrologia. Metrologia, inclusive, para trabalhar as questões de inovação. Recentemente fizemos um evento muito interessante sobre nanotecnologia. E foi surpreendente, porque depois de muitos anos a gente conseguiu reunir empresários do mundo da nanotecnologia, dos laboratórios, do Cisnano, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e fomos retomando algumas ações importantes. Então, a Remesp ela tem um papel, primeiro, de disseminação da cultura metrológica, depois, de capacitar laboratórios e capacitar pessoas. Temos, inclusive, um programa muito interessante para certificação de metrologistas em parceria com a ABEND. Mas eu ficaria aqui com esses pontos, né? Porque senão a gente acaba passando... Não, mas legal. Parabéns aí pelo trabalho. Você comentou um pouco antes sobre qual que é a percentagem, não sei se foi do PIB mundial que é gasto, assim, mas eu como empresa, vamos falar uma indústria, o que significa em termos de investimento em infraestrutura, equipamentos, quanto custam, quanto do meu custo final para ter um produto competitivo, seguro, etc., eu vou ter que investir em média para, né, ter esse aspecto garantido, vamos dizer assim, sem surpresas. É difícil a gente quantificar isso, porque dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, você não vai ter recurso para isso. A gente observa muito as startups, né? As empresas que estão surgindo, empresas de base tecnológica, que enfrentam muitos problemas para se manterem vivas no mercado. Mas, para isso, existem recursos, por exemplo, de uma Embrapi. Você já deve ter trazido alguém da Embrapi aqui. Já. Tem projetos do Sebrae. O próprio Senai tem uma série de possibilidades, né? Você lembra, no tempo que nós estávamos ainda na iniciativa privada, eu estava no Senai, você na iniciativa privada, nós fizemos trabalhos onde o Senai aportou recursos para poder fazer o desenvolvimento de projetos, de novos produtos, novos materiais. Então, quando não tem dinheiro, só nos resta buscar projeto FINEP, uma FAPESP, uma Embrapi, né? Mas eu diria o seguinte, que a gente precisa fazer uma análise bem feita do tipo de investimento que você precisa fazer, porque se você vai comprar, por exemplo, um microscópio de varredura, um espectrômetro de absorção atômica para avaliar, por exemplo, vinhos, fraudes em vinhos, só aí você gasta 2 milhões, 3 milhões de reais, o que é proibitivo, né? Mas hoje, por exemplo, se você procurar um IPT, se você procurar um Senai, você vai perceber que existe muita informação, não, muitos recursos interessantes para ajudar no desenvolvimento de projetos. Legal. Você falou em fraude, então eu ia começar uma parte que tinha notado essa semana, e já sabia que ia falar contigo, são algumas curiosidades que eu tenho aqui. Você falou em fraude, né? O tema das bombas de gasolina. Toda vez que você para num posto de gasolina, né? No novo, né? Porque você deixa de ir em um porque alguém falou, lá tem fraude. Aí você vai para o novo, que em tese é garantido, até se ouvir, né? Como é que pode garantir, pode se imaginar um dia que você tenha, não sei se são as bombas, né? O processo, vamos dizer assim, garantido, que você não esteja levando menos do que você pagou. Só curiosidade minha, né? Porque é uma questão de metrologia também, né? Mas como medir, né? Isso faz parte do mundo da metrologia legal. Esse é um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com a Remesp. Nós temos um comitê de metrologia legal
e se interagem com os IPENs, em especial o IPEN de São Paulo, e também com o Inmetro, com a Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro. Aliás, se eu pude perceber direito, parece que tem um colega da Bahia que é do IPEN aí. Aliás, ele quer fazer uma abordagem aí sobre o modelo regulatório, a gente pode falar depois. Então, no caso das bombas de combustíveis, que é o motivo da sua pergunta, hoje é um dos maiores problemas que nós temos. E o Inmetro, na última gestão, teve o cuidado de trabalhar com apoio, inclusive, do IPEN de São Paulo, né? E também a criação de um certificado digital, que é o certificado ICP Brasil, e que vai proporcionar uma grande confiança nos novos instrumentos de medição, as bombas de combustíveis. Associado a isso, num futuro próximo, acho que nós teremos a possibilidade, vamos dizer, quando você for abastecer o teu carro, você verificar vamos dizer, o volume que está sendo colocado a partir da bomba de combustível, uma comunicação via RFID, alguma coisa parecida vai acontecer, e com isso a gente vai limitar um pouco essa questão das fraudes, dos furtos que ocorrem no dia a dia. Não vai ser uma coisa para amanhã, Rápida. mas nós vamos substituir, pelo menos é a proposta do governo e do Inmetro, substituir com o apoio das indústrias. Tá? A gente tem trabalhado com as indústrias fabricantes, não são muitas, mas que estarão trazendo, vamos dizer, para o mercado medições mais confiáveis. E, com isso, talvez, não sei se eliminar totalmente, mas reduzir bastante essa questão das fraudes. Você sabe que nós temos uma lei, que foi assinada, inclusive, pelo antigo governador, Geraldo Alckmin, que é uma lei aqui em São Paulo sobre fraudes metrológicas. Exatamente que visava, vamos dizer, você reduzir, mas não foi suficiente. Nós vamos ter que trabalhar por meio de soluções tecnológicas, como essa questão do certificado digital, para que a gente possa minimizar essas perdas. Bacana. Não sabia dessa lei, não, porque não deu certo por falta de fiscalização, é isso? E o problema é o seguinte, você consegue pegar a fraude, mas aí entra um outro problema que está relacionado com a receita, né? A cassação do CNPJ ou do CPF do indivíduo. Infelizmente, o nosso mundo é bastante complicado, mas eu prefiro ficar com as questões tecnológicas, né? Do que inclusive, eu estava durante a assinatura dessa lei, naquele momento eu fiquei bastante otimista, mas as experiências que acabaram se seguindo não foram muito... Melhorou, mas ainda tem muito a ser feito. Não, legal. Bom, eu perguntei das bombas, agora falei em gasolina, mas uma questão uma curiosidade minha, né? A gente vê carros elétricos já tem, né? Muitos carros na rua, né? E aí minha pergunta, a gente vê em supermercado, em restaurantes, já tem esses plugs para você, né? Enquanto você faz compra, deixar o carro plugado lá, né? Mas como é que funciona isso? Existe já não sei, o supermercado cobra do dono do carro? Como é que isso é medido, né? Tem uma lei já sobre isso? Como é que funciona? Olha, eu não sou um profundo conhecedor sob o ponto de vista legal, mas o que eu acompanhei nesse último evento que nós realizamos sobre metrologia legal, seminário de metrologia legal, nós trouxemos alguns especialistas da universidade que estão estudando, vamos dizer, as melhores alternativas para se carregar. Nós já temos empresas que fabricam carregadores, mas ainda não temos uma solução de como será feita, pelo menos até onde eu pude contatar o pessoal lá do Inmetro, nossos colegas do Inmetro. Eu não percebi nenhum avanço ainda como que será feita essa tarifação.
vamos dizer, se você fizer um paralelo com a energia elétrica, você tem lá um instrumento de medição. Você vai na água, você tem um medidor de vazão, de volume ali. Deve existir algum recurso que vai poder estabelecer de como será feita essa tarifação. Aí sim, você vai num supermercado, num grande supermercado, num posto de combustível, onde ele oferece essa possibilidade de recarga. Não é um processo muito rápido, né? Às vezes demora aí algumas horas, mas são possibilidades que estão chegando e que o pessoal está estudando. Até onde eu conheço, não existe nenhuma forma de medição para estabelecer a tarifa, vamos dizer, como isso vai ser cobrado. Mas o pessoal está trabalhando bastante, viu? Já tem tecnologia, mas aí nós precisamos ver as questões dos processos e como serão recolhidos os impostos, essas taxas, que é coisa ainda que precisa ser melhor trabalhada. Legal. Bom, antes de passar para você encerrar, eu quero trazer uma pergunta aqui, que eu vou ler, vou transcrever, se é que dá para dizer aqui, sem tentar interpretá-la. É do Jairo Martins da Silva, que nós conhecemos, atual presidente da ABQ. Ele diz o seguinte, ela é um pouco delicada, viu, Celso? Vamos lá. Hoje, a metrologia divulgada pelas empresas versa sobre indicadores positivos sobre o que geram, com objetivos, diz ele, marqueteiros. Como podemos atingir uma qualidade sustentável se as externalidades negativas são tratadas confidencialmente? Ô, Jairo, você deixou o Celso sem ensaio justo agora, hein? Eu estou tentando entender a questão, porque eu não sei se eu sou a pessoa mais... o Jairo Martins, né? Eu estou vendo aqui no chat, hoje a metrologia divulgada pelas empresas versam sobre indicadores positivos sobre o que gera com objetivos marqueteiros. Nem Como sempre, podemos atingir uma qualidade sustentável se essas externalidades negativas são tratadas confidencialmente? Olha, eu confesso que eu não entendi bem a sua colocação, mas, Jairo, eu não sei o que você quer dizer quando essas externalidades negativas são tratadas confidencialmente. Eu não consigo... Eu acho que é ideal depois... então eu pensei que fosse... Mas me deixa... se você meditar. Puder deixar o contato do João, eu farei com o maior prazer. Tá bom. Um bate-papo com ele rápido para a gente esclarecer isso aí. Eu gostaria até de entender para poder trabalhar melhor. A gente sabe que existem questões... eu vou citar o exemplo do mundo da nanotecnologia, que hoje você percebe, olha, esse produto tem nanotecnologia. Como que eu vou ficar sabendo? Eu não sei se é mais ou menos nessa linha, vamos dizer, que o Jairo gostaria de que eu respondesse essa questão, mas eu gostaria de entender melhor. Se você me permitir, eu vou fazer um contigo para a gente poder responder essa questão. Porque se não fosse externalidade, mas se fosse temas internos que não são expostos, agora... Mas tudo bem, não vamos avançar muito. Eu só queria dizer também aqui a todos que fizeram perguntas até bastante técnicas e claras, né? Nós não vamos conseguir responder aqui, ia comer muito tempo, mas são questões importantes que aí nós, a Patrícia, nós vamos passar para você, tá, Celso? E aí você, se puder, né? Normalmente acontece isso, se puder responder uma a uma, seria interessante. Então, eu estava olhando aqui, Dalcio, se me permite. Se quiser pegar uma aí, fique à vontade. Não, eu estou vendo que existem algumas questões que eu vou precisar. É difícil da gente responder, porque eu nem sempre eu tenho todo o conhecimento, principalmente dentro das questões do modelo regulatório. Estou vendo aqui questões de alimentos, remédios. Nós não entramos na questão dos pré-medidos, né? Você falou do supermercado, né? Uma hora, né?
mas o pré-medida é uma outra área muito interessante. Nós temos um grande universo de coisas que nós poderíamos conversar aqui nessa reunião. E eu gostaria de poder, se vocês me mandarem essas Mandaremos questões, todas. gostaria, e o contato, eu gostaria de fazer um bate-papo rápido para entender, né, e poder responder com o maior prazer essas questões todas. Tem bastante, hein? Já vi que tem Não muita é questão. pouco. E, Bom, terminando aqui, eu queria te passar a palavra, se você quiser usar o tempo que você quiser, né? Alguma coisa que nós não comentamos, algum alerta, como você falou antes, como é que eu posso aprender mais sobre metrologia? O que você achar interessante, compartilhar conosco, a palavra é sua aí, Celso. Dalcha, eu queria falar uma coisa que é fundamental nesse processo nosso, se você me permitir, tiver mais 1 ou 2 minutos. Claro. É a questão da formação desses profissionais. Nós não falamos, vamos dizer, sobre os cursos. Nós precisamos... existem muitas iniciativas, né, que hoje você precisa levar isso ao conhecimento do público, que são os cursos, vamos dizer, que trabalham essa questão da infraestrutura da qualidade, que falam a respeito de gestão de laboratórios. Nós estamos trabalhando aí num curso de pós-graduação que vai trabalhar a infraestrutura da qualidade e gestão dos laboratórios metrológicos de calibração e ensaios, gestão da metrologia de uma forma geral. Tá. Hoje são poucas as instituições que trabalham esse requisito tão importante que é a metrologia. E eu considero que a metrologia ela é fundamental que ela seja tratada lá no ensino fundamental. Vamos dizer, o menino lá no ensino fundamental, a menina, né, o garoto, ele já precisa sair com bons conhecimentos relacionados ao mundo da metrologia. Porque hoje a gente percebe que o pessoal, tanto do comércio como da indústria, não tem percepção sobre a verdadeira função da metrologia e da normalização. Então, se nós iniciarmos um trabalho nas escolas, lá do ensino fundamental, depois melhorarmos esse entendimento nos cursos técnicos, alguns trabalham muito bem essa situação. A universidade, tem universidade que não fala sobre metrologia. Nós temos algumas iniciativas nos cursos de mestrado, como o da PUC, tínhamos em Santa Catarina, hoje ele foi absorvido por um outro grupo dentro da universidade. Nós temos um curso técnico lá em Xerém, do lado do IMET, também muito interessante, mas nós precisamos formar melhor os nossos profissionais. E aí, eu diria que a gente precisa também pensar nos processos de certificação profissional para que haja, vamos dizer, uma confiança maior nesses profissionais que atuam em laboratório. Então, essa era a mensagem: trabalhar, educar, orientar, para que haja um sinergismo entre essas grandes instituições que operam na infraestrutura da qualidade, nas indústrias e, sobretudo, no dia a dia das pessoas, né? Naqueles que são a razão de ser dos nossos produtos e serviços. Então, Dalcha, mais uma vez, muito obrigado por poder participar desse bate-papo aqui. Não dá para a gente se aprofundar muito, porque a metrologia é uma matéria extremamente complexa, mas eu fico à disposição na Remesp, aqueles que quiserem, fica aí o meu e-mail, né, para que vocês possam perguntar à vontade. Se eu não souber, e eu não sei muitas das coisas que aqui foram perguntadas, mas eu prometo que eu vou procurar e vou trazer a resposta para vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência aí de nos ouvir.
Celso, antes de terminar aqui, eu queria só comentar que houve vários elogios, parabéns e obrigados, né, a você. Quero ler só um, acho que resume a minha opinião de todos. Essa pessoa coloca: parabéns, Celso, não é fácil tratar de um tema pouco valorizado pelos governantes, empresas que precisam garantir suas medições, escolas e a própria sociedade civil. Obrigado e parabéns, achei muito interessante. E aí, então, antes de terminar, eu só queria comentar, né, que nós vamos ter dia 30 de março nosso evento, o Melhores em Gestão, o nosso Congresso de Excelência em Gestão. O link está aí no chat. E eu queria terminar aqui agradecendo de novo nossos patrocinadores, o Bradesco, o apoio educacional da FEComércio, do Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina e a UBQ de Minas Gerais. E aí, queria anunciar já o próximo webinar, se não me engano, dia 2 de março. A gente vai falar sobre conselhos consultivos à gestão da governança, né, para a garantia e o sucesso das organizações. Quem vai nos prestigiar é o Marcelo Simonato, que é executivo, conselheiro, colunista e escritor especialista na área de liderança e gestão empresarial. Então, o tema vai ser conselhos consultivos, espero vocês lá também. Celso, muito obrigado de novo. A todos que participaram, todas e todos, muito obrigado também. Estamos à disposição, que eu sempre falo, o mais importante para nós é que nem a gente fala hoje, os aviões praticamente não caem mais, né? Graças a todos os acidentes que já houve nos últimos não sei quantas décadas. Então, o que vocês puderem passar para nós de críticas, melhorias, eu agradeço, para a gente implementar para os próximos eventos aí. Então, obrigado a todos, boa tarde e boa semana. Tchau, tchau, Celso. Equipe Marcelo, Patrícia, muito obrigado também. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Abração.